Abra aí no livro de Judas, por favor. Amém? Isso. Abra aí comigo, irmão, sua Bíblia, no livro de Judas. Isto. Glória a Deus. Nós vamos receber uma palavra, irmãos, que vai, com certeza, nos abençoar. Se você gosta de anotar, tem alguns versículos importantes para passar para você aqui hoje. Isso vai abençoar a sua vida. Amém? Isso, todos encontraram Judas? Judas, pessoal, é o vizinho do Apocalipse. E esse Judas aí não é o traidor, não. Amém, pessoal? Importante explicar que o Judas que escreveu esse livro, essa carta aqui, ele é irmão de Jesus. Amém, irmão? Não sei se eu posso dizer de sangue, mas é filho de Maria também. Então, esse Judas que escreveu essa carta é irmão de Jesus. Então eu queria que você prestasse atenção. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, irmãos, para essa palavra de hoje, eu diria que esse título seria: lute pela sua fé. Batalhe pela sua fé. Irmãos, é muito importante você entender que as coisas não mudaram. O Evangelho não mudou. Ele continua sendo o mesmo Evangelho, a mesma palavra. Quem está servindo a Deus aqui há pelo menos 10 anos? Levanta a mão, deixa eu ver. Muita gente. Quem está servindo aí há uns 20 anos já? Glória a Deus. Irmãos, eu já estou caminhando para os 30. Em 2027, se o Senhor me permitir de estar aqui ainda, aqui que eu falo nessa terra, vou fazer 30 anos servindo a Deus. E posso dizer para você que desde então a palavra de Deus continua sendo a mesma palavra. Ela não mudou. Mas eu posso perceber, irmãos, que muita coisa está mudando no meio do povo de Deus. A gente está afrouxando a corda. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que está reformando aquela porta que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz que o caminho que leva à salvação, ele não é largo. Ele é o quê? A porta que conduz à salvação, ela não é larga, ela é o quê? Estreita. Mas a gente não fez uma reforma nela, foi lá, quebrou um pedaço, deu uma largada assim, para ver se entra mais gente. A porta não alargou. A porta continua sendo estreita, mas tem gente querendo alargar a porta, pessoal. E às vezes o argumento das pessoas para servirem a Deus de qualquer maneira é justamente a maior bênção que nós recebemos da parte de Jesus. Porque depois de Jesus, irmãos, começou o tempo da graça de Deus. Sabe o que é isso? É o que eu recebo de Deus sem merecer. A gente, se fosse olhar determinadas coisas que a gente já fez na vida, que já fez no passado, a gente vai dizer que tem muita coisa que a gente não merece. É ou não é verdade? E se fosse olhar os erros que a gente já cometeu na vida, eu posso dizer para você que talvez eu não tivesse condições de estar em cima desse altar pregando para você.
Mas por que é que eu estou? Porque eu creio na graça de Deus. Eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim para me salvar e para me limpar de todo aquele passado que um dia foi ruim, que um dia pesou sobre mim e que graças a Deus não pesa mais, porque Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer no meu lugar. E o que eu precisei pagar para receber essa salvação? O que eu precisei pagar para receber essa bênção? Eu não precisei pagar nada, eu não mereço, mas é essa a graça de Deus. A gente não merece, mas a gente recebeu, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Então eu não mereço, mas eu recebi. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Você quer ser salvo? Você não precisa, irmãos, pagar promessa. Você não precisa prometer nada para Deus. Você não precisa fazer nenhum tipo de sacrifício. Você não precisa fazer nada, irmão. Você precisa crer nesse sacrifício, pedir: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelo meu passado. Ele perdoa você, Ele limpa você e você passa a se tornar um filho de Deus. Amém, pessoal? Isso é maravilhoso. Não preciso pagar, não preciso fazer nenhuma promessa para Deus. Só faz para mim, eu faço. Não preciso de nada. Deus só precisa que eu o reconheça como Senhor e creia nessa bênção que Ele me deu. Só que uma vez alcançado pela graça de Deus, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos buscar andar na presença de Deus. Nós temos que buscar andar na palavra de Deus. Você não vai ficar um doido, varrido, fanático aí fora, não. Mas existem algumas coisas que agradam a Deus e outras que não agradam. É ou não é verdade? E vamos dizer até a verdade, irmãos, é que existem determinadas coisas que você não precisa nem da Bíblia para saber que está certo ou que está errado. Você concorda? Sim ou não? Mas tem coisa que para o mundo está certo, mas para Deus não está. Isso aí a gente aprende na palavra de Deus. E temos aprendido. Temos entendido, irmãos, o que é ter um relacionamento com Deus. Mas o problema é que essa mesma graça que nós recebemos de Deus, e que foi maravilhosa, que foi um presente maravilhoso de Deus para nós, está sendo usada por muitas pessoas como uma desculpa para continuar vivendo da maneira que vivia antes. Você está entendendo, sim ou não? Irmãos, essa graça está sendo usada por muitas pessoas como desculpa para continuar andando sujo. Irmãos, tem gente que fala isso: não, eu não preciso fazer nada, a graça de Deus já me alcançou, então Deus me amou do jeito que eu sou. É ou não é verdade? E eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso agradar aos homens, eu não preciso pensar nisso ou naquilo, não. Deus me alcançou e acabou. E não é bem assim. E essa carta de Judas aqui, esse texto, ele começa fazendo isso, irmão. Olha o que a Bíblia diz aqui. Olha o que ele quer chamar a minha atenção, a sua atenção aqui hoje. E olha que isso aqui já acontecia lá, nesse tempo. Irmãos, no versículo 1, ele se apresenta. Nós vamos chegar no versículo 3. Vamos lá? Isso, quem achou, diga amém. Então lê comigo aí, em nome de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo.
a misericórdia e a paz e o amor vos sejam o quê? Multiplicados. Agora, olha aí o versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém? Eu queria ler esse mesmo versículo, o versículo 4, eu queria ler com você numa versão que vai fazer você entender melhor, que é a Nova Versão Transformadora. Quando ele fala assim, homens ímpios que convertem de dissolução a graça de Deus e negam a Deus, ele está querendo dizer isso aqui. Vamos ler comigo? Vai acompanhando. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Irmãos, olha isso. Quando ele fala assim, convertem em dissolução a graça de Deus, é porque alguns entraram no meio da igreja e começaram a dizer que a graça de Deus permite que você viva a vida de qualquer maneira. Você está entendendo, sim ou não? Inclusive tem gente que fala aí que se eu estou feliz, Deus o quê? Está feliz. O que Deus quer é me ver feliz, independente daquilo que eu faça, independente da vida que eu leve. Então tinha gente já naquele tempo introduzindo, ou seja, entrando no meio do povo de Deus, para dizer o que? Olha, você pode viver do jeito que você quiser, porque você está na graça de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Não tem condenação para você, não, nada vai te levar para o inferno, porque Jesus morreu e você está na graça. E aí, irmão, esse é o problema. Tem muita gente achando que a graça de Deus é uma desculpa para você viver do jeito que você quiser. E aí, irmãos, a gente, vamos dizer assim, a gente vai tirar dessa graça, irmãos, a maior ação dela na vida da pessoa. Porque quando nós somos alcançados pela graça de Deus, irmãos, nós começamos a ser transformados por essa graça. Não é isso que acontece? Sim ou não? Você deixa de ser a mesma pessoa. Irmãos, o evangelho é transformação. É pegar uma pessoa do jeito que ela está, sem fazer acepção a ela nem nada, e começar a fazer nela uma obra maravilhosa. É por isso que você vê hoje um cidadão que matava, que roubava, hoje consegue sentar na igreja, ouvir a palavra de Deus e não matar mais ninguém, não fazer mais nada com ninguém. É por isso que você vê uma pessoa ruim, desonesta, irmãos, uma pessoa às vezes que tinha muita mágoa no coração, que andava rancorosa, que andava doente, que andava cheio de um monte de coisa ruim, e agora não anda mais. Por quê? Porque Deus entrou na vida dela, a graça de Deus alcança ela de uma tal maneira que ela começa a ser o quê? Transformada por essa graça. Essa é a maior bênção do evangelho, irmãos. Só que o evangelho hoje está perdendo essa essência transformadora. As pessoas querem vir para Jesus do jeito que estão e querem o quê? Continuar assim.
Quem está entendendo, diga graças a Deus. Eu ouvi até um negócio essa semana, irmão, que foi tremendo. Esse pastor foi muito feliz. Eu esqueci o nome dele para eu poder falar aqui para você, mas ele disse algo que foi tremendo. Eu até escrevi aqui para eu não esquecer. Do jeito que as pessoas estão enxergando o Evangelho hoje, olha para mim e presta atenção nisso. Do jeito que as pessoas estão enxergando o Evangelho hoje, é como se Deus chamasse a pessoa, e é tipo assim, a pessoa com aquele pensamento, ó, Deus sabe que nem Ele consegue me transformar, então Ele me aceita do jeito que eu sou. Você entendeu? Sim ou não? Por que Deus me aceita do jeito que eu sou? Porque Ele sabe que nem Ele consegue me mudar. Então, do jeito que eu sou, Ele senta aqui na sarjeta comigo, todo sujo, todo lascado, passa a mão na minha cabeça e diz assim, nem eu consigo transformar você, então vai desse jeito mesmo. É o jeito que estão pensando. A mensagem, irmãos, que se prega hoje muitas vezes, está fazendo o porco se sentir ovelha e continuar onde? Na onde, pessoal? Na lama, sujo. Esse sente ovelha, mas não precisa sair da lama. É o porco. Então o que o Judas está falando? Gente, vamos batalhar pela nossa fé. Porque ainda que muitas pessoas estejam infiltrando no nosso meio para dizer pode ser de qualquer jeito, não é. A graça de Deus transforma a gente chega de um jeito, mas a gente não permanece do mesmo jeito. A gente chega de uma maneira, irmãos, quebrado, destruído, mas Deus, Ele restaura a vida da gente de uma tal maneira que hoje, irmão, o maior testemunho da graça de Deus é a transformação que o mundo consegue ver. O mundo vê Jesus nessa transformação. Então vamos batalhar, meu irmão. Não vamos deixar que esse evangelho que tem se pregado, de que Deus aceita qualquer coisa e você pode viver de qualquer jeito, entre no nosso meio. Amém, gente? Está todo mundo me ouvindo bem aí? Não vamos deixar, vamos batalhar por essa fé, ainda que todos digam que é errado. Se é errado, irmão, ainda que todos digam que é certo, se é errado, e eu não vou fazer porque todo mundo está fazendo, ou porque tem uma categoria de crente agora que diz que determinadas coisas que não podia, agora pode. O que o povo está querendo? O irmão apóstolo Paulo falou sobre isso. Vamos lá em Timóteo comigo, você vai ver. Olha só, segunda carta de Timóteo 3. Irmão, que coisa tremenda esse texto que nós vamos ler aqui agora. Você vai se reconhecer nesse tempo que a gente está vivendo. Segunda de Timóteo capítulo 3, irmãos, a partir do versículo de número 1. Vamos lá. Segunda de Timóteo 3, versículo 1. Isso, a gente espera você encontrar Timóteo. E a gente vai ler isso aqui. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, ele chama a atenção de Timóteo para isso aqui. Lê comigo, por favor. Vamos lá? Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos. Tem Bíblia que fala difíceis. Tem Bíblia que fala trabalhosos. Para um pouquinho aí. Irmãos, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Olha, presta atenção nisso. Quando a Bíblia fala de tempo difícil, irmão, a gente precisa entender. Porque se a gente for parar e pensar, nós nunca vivemos num tempo tão fácil como a gente vive agora. Você concorda? Sim ou não?
A medicina, como é que está? Cada vez mais avançado. Irmão, sei lá, uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, você se imaginaria conversando com uma pessoa e vendo ela num telefone? Sim ou não? Tem um monte de gente que tem parente nos Estados Unidos, irmãos, aqui. Quem tem alguém fora do Brasil aí? Levanta a mão. Você conseguiria imaginar que ele está lá, sei lá, nos Estados Unidos, tem muita gente na Itália também, lá na Itália, e se você quiser ligar agora e ver, é ou não é verdade? Você vê. Esse tempo é difícil? Sim ou não? Não, meu irmão, está até mais fácil. É ou não é verdade? É fácil. Imagina, irmão, você está lá na porta da sua casa. Antes você tinha que sair, se você quisesse um táxi, você ligava lá pro táxi, ou você tinha que ir no ponto de táxi. Hoje tem o Uber, que você pega o telefone ali, é ou não é verdade? Ainda fica olhando, você está chegando, para você sair do lado de fora. Meu irmão, e se o táxi cobrava 20, o Uber cobra 7. Tempo difícil, pessoal? Não. Mas por que o apóstolo Paulo disse que viriam tempos difíceis? Por causa disso aqui, vamos ler comigo, versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, quer dizer, pessoal que ama o dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Agora olha como se termina. Lê comigo. Mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. E ele termina no versículo 5, dizendo assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Meu irmão, olha isso. Os tempos difíceis não é fora, é dentro. Porque, irmão, nunca se viu tantos homens pensando mais em si. Irmão, você vê filho desobedecendo o pai de uma maneira que nunca se viu. Verdade ou não é? Você sabe, você que tem a minha idade, eu tenho 43, você que tem a minha idade mais ou menos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, você sabe muito bem que tinha gente, que tinha pai, que você sabia que ia apanhar só dele olhar para você. Você fazia errado, ele olhava para você, você já sabia, estou lascado, vou apanhar, porque se eu desobedecer, se eu falar vou fazer isso e não fizer, eu desobedecer, o que vai acontecer? Eu vou apanhar. E era bacana, né, pessoal? Porque eles prometiam e eles cumpriam. Quem já apanhou um bocadinho aí, pessoal? Levanta a mão. Quem já apanhou de vara aí? Vara, de vara. Delícia. Oh, maravilha. Quantos dias você ficava lembrando que não podia desobedecer? Né? Meu irmão, maravilha. Eles prometiam e cumpriam. E os desobedientes eram menos. Agora, irmão, uma criancinha, se bobear, você levanta a voz para ela e fala que vai te denunciar para o conselho tutelar. Já está na boca delas. Você não pode corrigir. Mas vai crescendo assim. Você pode ver que tem filho aí colocando os pais só em encrenca. Tem filho que vai lá, pega o cartão do pai, da mãe, tira o dinheiro, faz empréstimo. É ou não é verdade? Sim ou não? É, irmãos. Teve um aí que não era filho não, eu acho que era tio, que levou um cidadão morto só para sacar o dinheiro dele. Como é que esse povo está? Ao que ponto que nós chegamos? Eu pego uma pessoa morta, boto numa cadeira de roda, levo lá no banco para quê?
Eu não estou pensando, poxa, meu tio morreu, e agora o que eu faço? Não. Deixa eu colocar ele aqui, vou ver se eu consigo enganar alguém e pegar esse dinheiro dele. É brincadeira, pessoal. Mas é o tempo de hoje. É ou não é verdade? Quando você pensa que você já viu de tudo, aparece mais alguma coisa para te surpreender. Mas o que me chama a atenção é o finalzinho. Que isso aqui, irmão, é para mim e para você. Para os crentes, para os cristãos. Ele está dizendo assim que a geração hoje, ela quer ser mais amiga dos prazeres, mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Ele está querendo dizer o quê? Que as pessoas estão mais preocupadas em agradar os homens do que agradar a Deus. Sabe como é que a gente está querendo ganhar aquele que ainda não conhece Jesus? Sabe como? A gente está querendo ganhar ficando parecido com eles. É ou não é verdade? A gente quer ganhar mostrando que a gente pode fazer o que eles fazem também. Irmãos, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 4, o irmão vai pôr na tela aí para mim, não precisa abrir se você não quiser. Tiago, capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz com muita clareza, irmão, mas muita clareza, que se você quiser ser amigo do mundo, você vai arrumar um inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Olha só. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós, põe aí meu filho, não sabeis vós o quê? Que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Entendeu? Não é que você não pode ter um amigo lá, que não frequentam a igreja, que não serve a Deus. Não é isso, pessoal. Nós temos muitos amigos, temos ou não temos? Sim ou não? Temos amigos perto de nós, na nossa vizinhança, diz até que a parente mais próxima é quem está do lado e tal. E não tem problema você ter amizade. O problema é quando você quer fazer o que ele faz sabendo que não agrada a Deus. Ah, não, deixa eu fazer para ele ver que crente não é diferente. Meu irmão, crente é diferente. Você está entendendo, sim ou não? Deixa eu tomar um gole aqui para ele ver que crente também bebe. Ué, meu irmão, você já viu quantas advertências? Um dia eu vou fazer uma mensagem aqui, vou mostrar para você quantas advertências a Bíblia tem acerca da bebida. Irmão, quantas? Mas são muitas. Muitas. Irmãos, muito, mas muito mesmo. Vou mostrar para você um dia. Não, mas deixa eu beber aqui para ele ver que não é diferente. Você está entendendo, sim ou não? Deixa eu ser desonesto aqui, descontar mentira aqui, para ele ver. Não, meu irmão, está repreendido isso aí. Eu não vou virar amigo do mundo e me tornar inimigo de Deus. Ah, fulano, vamos fazer isso aqui. Ah, é desonesto, não está muito certo, não. Mas todo mundo faz. Então o quê? Deixa eu fazer também para o fulano ver que não é diferente. Não, meu irmão, que negócio é esse? Negativo. Você quer ser amigo do mundo, irmão? Então se prepara. Porque amigo de Deus você não vai ser. Ah, pastor, não sou eu que estou falando, não é a Bíblia. Você quer brigar, confrontar, fala com Deus, irmão. Você não quer concordar, você fala com Deus. Mas está escrito. Foram homens inspirados por Deus para dizer isso para nós. Não tem como você servir a dois senhores, não. Mas a gente está querendo isso, a gente está querendo, irmãos, parecer com eles para atraí-los. Mas não tem que ser assim. Aquilo que Deus disse para nós, e que às vezes lá no princípio, quando você começou a servir a Deus, você procurava fazer com muito empenho,
é o que a gente tem que continuar fazendo hoje. Amém, gente? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Se eu estou perto de alguém que está fazendo alguma coisa errada, eu não tenho que ficar calado e consentir. Porque o que estava errado continua o quê? Continua errado. Então, eu tenho que denunciar. Denunciar no sentido de eu não aceitar aquilo. Ó, fulano, eu não vou fazer, porque para mim isso não é correto. Você está entendendo, sim ou não? Não, vamos falar uma mentirinha aqui, que a gente consegue. Não, o fulano, mentira é normal para os outros. Mas para mim não é. Então, se depender da mentira para eu fazer isso ou aquilo, então sinto muito, mas eu o quê? Não vou fazer. De vez em quando eu até conto a história de um pastor que é muito amigo meu, aquele amigo mais chegado que o irmão. Ele disse que quando ele converteu e trabalhava num lugar, pessoal, no escritório, ele se converteu. E aí ele estava como se fosse um tipo de secretário numa empresa lá, que era uma empresa de ônibus. E aí o que acontece? Tinha o cidadão lá que ele era o tipo secretário dele. Aí o pessoal ligava, irmão, e o cidadão falava, não, fala que eu estou por aí, fala que eu não estou. E tal. Mas aí esse cidadão se converte, esse amigo que hoje é até pastor da nossa igreja. E aí, irmãos, olha para você ver. De vez em quando acontecia isso. Mas ele se converteu e começou. Aí mudou, irmãos. A graça nos alcança e começa o quê? Transformar a gente. E aí ligavam, e o cidadão virava e falava assim, ó, fala que eu não estou, fala que eu saí. Aí ele virava e falou assim, eu não vou falar mais não, que agora eu sou crente. Não, mas fala, não vou falar não, já falei até que o senhor está. Então só atende agora. E começou, irmão, o telefone tocava, falando, fala que eu não estou. Não vou falar não, porque agora sou de Jesus. Por fim ele disse que o telefone tocava e já gritava, não deixa o pastor atender não. Não deixava mais, porque sabia que ele não ia mentir. Você entendeu ou não? Então, meu irmão, vamos parar com esse negócio. Nós temos que batalhar pela fé que um dia nos foi dada. Nós temos que batalhar pela fé, pela palavra, que um dia foi plantada no coração de cada um de nós, porque Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Diga graças a Deus. Vamos terminar com um texto de 2 aos Coríntios. Abre aí comigo. Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? 2 aos Coríntios, capítulo 3, eu termino. Irmãos, veja bem. Qual que é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Vamos lá. Versículo 18. Marque isso aí para você não esquecer. 2 aos Coríntios 3:18. Isso. Marca aí, vamos ler comigo? Por favor. Mas todos nós, com uma cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga graças a Deus. Amém? Irmão, você sabe o que é o propósito de Deus? É que você, de glória em glória, seja transformado na imagem de Jesus. Diga graças a Deus.
E você vai ver várias vezes a Bíblia falando isso. Que o propósito de Deus é que você seja parecido com Jesus. Porque cristão, a palavra cristão quer dizer isso. Parecido com Cristo. Então esse é o propósito de Deus. Não é que você cada dia fique mais parecido com o mundo. Não, é que cada dia você fique mais parecido com Jesus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que tem muita coisa que a gente não está tomando posse, irmão, que a gente precisa. Porque a Bíblia diz que a gente tinha que ser transformado na imagem de Jesus. A Bíblia diz que nós tínhamos que ser uma carta viva de Jesus. A Bíblia diz que a gente tinha que ser santo como Ele é santo também. Ah, mas não tem jeito. Irmão, se Jesus não dissesse aqui que eu tenho que ser, eu ia dizer que não tem jeito. Mas Ele disse que eu tenho que procurar ser, porque tem jeito. Você não vai ser perfeito, lógico, que perfeito foi só Ele. Mas, irmão, você vai chegar muito perto se você colocar essa palavra no seu coração. Mas se você viver como muitas pessoas estão vivendo aí, achando que eu posso viver de qualquer maneira, que Deus vai me aceitar, você está muito enganado, irmão. É importante você entender que o mérito não tira o esforço. Não é por mérito, não é porque eu mereço ou mereci alguma coisa. Mas isso não quer dizer que eu não preciso me esforçar mais, que eu não preciso buscar uma santidade, que eu não preciso buscar andar correto na presença de Deus. O fato de eu não merecer, de não ser por merecer, não exclui o meu esforço. Ao contrário, o que o Judas está dizendo para a gente? Você precisa o quê? Batalhar pela sua fé. Ou seja, você precisa lutar para não sair dela. Você precisa lutar para não entrar na conversa desse povo que está dizendo que é de qualquer jeito. E hoje, irmão, é assim que está, infelizmente. Eu não preciso ser transformado, eu não preciso mudar nada, eu posso andar do jeito que eu quiser. Se eu quiser andar pelado, eu posso andar, porque Deus está olhando para onde? Para onde, gente? Então eu posso andar pelado, amém, gente? Posso ou não posso? Posso, irmão. Deus está olhando para onde? É para o meu coração. Não é não? Então posso andar pelado. Posso ou não posso? Por que não? Irmão, você entendeu. Então eu posso andar de qualquer jeito. Vamos terminar o culto ali, vamos lá no botequim tomar uma cachaça lá. Tem um do lado aqui, né? Vão? Hã? Duvido, irmão, que se eu estiver sentado ali tomando uma, alguém vai dizer assim: nossa, o pastor está na boa, está tomando uma. O que tem? É ou não é? Aí quando eu subir aqui para pregar para você, você vai olhar para mim: pastor é cachaceiro, hein? Mas é de Deus. Fala a verdade. É cachaceiro, mas é de Deus. É ou não é? O que importa é o quê? Meu coração. Pode tomar cachaça. Eu sou um exemplo para você. Irmão, não, Irmãos, a gente precisa abrir o nosso entendimento. Tinha um pastor, para terminar, tinha um pastor que era muito legal. Não sei se você já veio aqui, o reverendo. Já veio? Você já participou do culto com o reverendo, pessoal? Reverendo João Batista. Nossa, que sabedoria, irmão. Um dia no rádio o cidadão ligou e perguntou: ô reverendo, crente pode mentir? Ele falou: pode, ué. Pode? Pode. Pode beber? Ele falou: pode também. Pode fumar? Ué, pode fumar também. Você não sabia, não? Crente pode fumar. Sério? Sério, só não pode entrar no céu desse jeito, mas pode fazer. Você entendeu? Irmão,
É importante você entender que nós estamos num tempo que precisamos batalhar pela nossa fé. A graça é transformadora. Ela me pegou de um jeito e me transformou em outra pessoa. Quem aconteceu isso aqui também, diga amém. Aconteceu com você? É, irmão. A graça de Deus. Irmãos, eu estava contando outro dia, até morreu o cidadão e morreu esses dias. Ele era militar. Um dia eu perguntei para ele, isso, fiquei curioso, o senhor já matou alguém? Ele disse, ih, pastor, já mandei um monte para o inferno. Falei, está amarrado em nome de Jesus. Ele falou, mas hoje não. Hoje eu sou de Jesus. Já pedi perdão para Deus, né? Pedi perdão, creio que Ele me perdoou e agora eu sou de Jesus. Diga a glória a Deus. Você entendeu ou não? A graça transforma a gente, irmão. Vamos lutar por essa fé em nome de Jesus. Diga a glória a Deus. Levanta a sua mão comigo e diga obrigado, Jesus, por essa palavra. Diga por essa graça que me transforma, que me torna, Senhor, uma nova pessoa, uma nova criatura. Diga, Senhor, me ajuda a batalhar todos os dias por essa fé. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. E